através da tua palavra. Senhor Jesus, fala conosco, ó Pai. O nosso coração está aberto, ó Pai, para ouvir a tua voz e permanecer nela, ó Pai. Ó Espírito Santo da verdade, te pedimos, Espírito Santo, fica conosco, nos ajuda, nos socorre, nos ajuda a perseverar na tua santa palavra. Nos ajuda, Pai, nos socorre, ó Deus. Oh, meu Pai, se não for por ti, ó Pai, o que seria de nós, ó Deus? Derrama unção e graça e poder do Espírito Santo, ó Deus, a cada um de nós, ó Pai, nós te pedimos a virtude do Espírito Santo para permanecer até o final, para permanecer de pé, ó Pai. Oh, meu Pai, nos dá revestimento, nos dá algo novo, ó Pai. Nós necessitamos, Pai, do teu poder, ó Deus. Derrama essa unção, ó Pai. A unção que despedaça todo jugo, ó Pai. Ela quebra o arco, corta o lance, pega os carros e joga no fogo. Nós necessitamos dessa unção, ó Deus. Oh, meu Pai, nós não somos nada, Pai. Do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Mas, meu Pai, nós necessitamos do revestimento, das armaduras do Senhor, ó Pai. O bom soldado precisa de armadura, ó Pai, para ir para a guerra. Nós estamos numa guerra, ó Deus. A guerra material, física e a guerra espiritual. Nós precisamos, ó Pai. Entrega para nós, ó Pai, o capacete da salvação, a couraça da justiça e a espada da verdade. Oh, meu Deus, usa o teu servo, ó Pai, para falar conosco. É pela tua palavra que somos santificados. É pela tua palavra que tem revestimento. É pela tua palavra, Pai. Derrama graça, força, vigor. O Senhor é poderoso, ó Pai. Dá força àquele que não tem e multiplicará o que não tem, ó Pai. Ó Espírito Santo da verdade, nos reveste, derrama mais azeite sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Aleluia. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor dos exércitos, irmãos. Como foi falado agora na oração, o Senhor nos socorre, Pai. Estamos verdadeiramente numa batalha, irmãos. Devemos estar atento às palavras que o Senhor assim vai direcionar para que possamos sair daqui, irmãos, com efeito. Não somente ouvindo a palavra, mas para que ela possa entrar e permear o terreno da nossa mente, abrindo o nosso entendimento e ao mesmo tempo trazendo a força necessária, a capacitação que vem somente do alto, para que possamos andar, dar este passo de acordo com o entendimento fornecido pelas Escrituras, praticando a fé que o Senhor tem nos dado, a fé obediente, que possamos ser exercitados nesta palavra que já tem sido nos revelado, para que venhamos a sair da posição de adormecidos. Grande é a batalha, irmãos. Vimos o testemunho que o irmão nos deu agora, algo terrível, irmãos, porque andamos desligados, irmãos. Muitas das vezes, essa é a verdade, falo por mim, mas sei que os irmãos comungam comigo desta análise, desta percepção, o quanto ainda estamos adormecidos diante dessa batalha. As nossas ações ainda estão muito longe de estar proporcionais à seriedade e ao nível da batalha. Porque Satanás, ele quer não somente nos matar fisicamente, mas antes nos matar espiritualmente.
que é a principal morte, para que não venhamos alcançar a salvação de nossas almas. Vamos abrir, irmãos, em Efésios capítulo 5. O Senhor vem falando comigo desde o culto da manhã. Louvado seja Deus. Ali a partir do versículo 13. Efésios 5, versículo 13. O Senhor vem falando comigo desde a manhã, das oportunidades dos irmãos, sempre lembrando que o Senhor nos traz, que é um quebra-cabeça verdadeiramente espiritual. E o Senhor vai nos dando sabedoria e entendimento para coletar estas peças e encaixá-las, para que possamos ter clareza cada vez maior. Ajudar a irmã Lúcia aqui a abrir. Não, pode deixar, continua. Eu acho. Deste cenário. E acompanha a leitura, que é melhor. Vamos ler aqui juntos. Vou ler pausadamente. Por isso diz, o 13 na verdade, irmãos, mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Todas as coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. No capítulo 8 do Evangelho de João, além de várias declarações que o Cristo faz da sua própria essência, no versículo 12 do capítulo 8, não precisa abrir a Bíblia. Vou citar vários versículos, fiquem atentos. Se quiserem anotar, que é importante, anote no caderno para visitar depois, porque como a palavra está sendo fluida, se formos abrir a Bíblia, irmãos, falo aqui com as irmãs que estão comigo e com todos nós, como o Senhor dá essa direção, inclusive através do pastor Tadeu, senão não conseguimos abrir a Bíblia rapidamente e ao mesmo tempo não ouvimos a palavra, que inclusive sorrateiramente é mais um ardil de Satanás, porque podemos passar aqui 2, 3 horas em culto e pouquíssimo levarmos das palavras. Os nossos pensamentos o tempo inteiro tentam se desgovernar, eles tentam fugir. Estamos aqui ouvindo o versículo e rapidamente o pensamento já está no almoço, está no o que eu tenho que responder para o cliente no dia de amanhã, ou o que eu tenho que comprar do meu filho e etc, e etc. A batalha ela é muito além da nossa compreensão, porque ela é uma batalha espiritual. E o pecado que habita em nosso corpo, proveniente da desobediência original, como a palavra nos revela, ela nos limitou. Como conversávamos aqui hoje pela manhã, todos nós nascemos mortos no pecado. Vivos em carne, mas mortos. E como pode um morto compreender alguma coisa? Como pode um morto enxergar e entender alguma coisa? Como a irmã Lúcia até comentou comigo agora, eu entendo, percebo o que eu quero e compreendo. Aí eu acrescentei, a luz da palavra. Porque se a palavra não nos revelar, de forma alguma saberemos o que fazer, ou como devemos fazer, ou de qual maneira fazer. Seja falar com alguém sobre a palavra, seja com nós mesmos, as escolhas que tomamos ao longo de todo o nosso dia, mas glórias ao nome do Senhor, porque Ele é a luz, irmãos. Não estamos desamparados nesta guerra. Eu sou a luz do mundo, diz Jesus. No capítulo 8, versículo 12, desse evangelho maravilhoso. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, irmãos, que ilumina.
E ele é como a luz do sol do meio-dia. O Senhor assim me usava, como por diversas vezes, mas esses dias agora novamente, um senhor ali no trabalho, mais uma alma que o Senhor me trazia. E o Senhor me faz observar, conversando com as pessoas, os padrões que existem das respostas carnais e seculares. Existem diversos padrões. Um desses padrões é o fermento, simples, mas que arrebata quase que uma humanidade ao repetir que a Bíblia foi escrita por homem, ou que a Bíblia foi adulterada ao longo do tempo, claro, porque várias versões, e como o Senhor até trouxe cultos atrás, os irmãos devem se recordar, o Senhor ali me trazia pela misericórdia, que fica até bonito, sou até intelectual, uma pessoa não depositar o seu entendimento, a sua compreensão, a sua confiança num livro que foi escrito por homem. E ao mesmo tempo que ela diz isso, como se revela as trevas grandemente nesse episódio e que se desdobra como exemplo para todos os outros episódios, e ao mesmo tempo que ele nega a Escritura com simples frases que servem como fermento para impedi-lo de chegar a abrir essa Escritura, ao mesmo tempo ele confessa um livro espírita, ou como estávamos conversando hoje pela manhã, o budismo, e tantas outras coisas que, claro, são muito mais confortáveis de se receber, porque não confrontam, e nem dizem sim, sim, não, não, como foi dito hoje, e nem nos convidam à mortificação do próprio eu, mas Cristo, como o Senhor me usou ali naquele momento para aquele homem, e que possamos cada um de nós pegar mais esta bala para colocar no nosso armamento espiritual, e o Senhor ali me dizia para ele, como se o Deus soberano, Criador do céu e da terra, que nem um passarinho morre se não for da permissão dele, um Deus que sonda os teus pensamentos, que esquadrinha o teu coração, que vê até o íntimo do âmago da tua alma, fosse permitir um homem destruir a sua Escritura. Então quer dizer que o sacrifício de Cristo e todo o evangelho que o Deus Verbo que se fez carne nos deixou foi invalidado. Então não tem mais valia nenhuma. E como se o Deus que é a luz, que tudo ilumina e que tudo esclarece, não fosse deixar tudo claro como o sol do meio-dia. Mas não é claro aqueles que ainda estão em trevas, que vivem entenebrecidos, ou aonde a semente do evangelho caiu no terreno pedregoso, no terreno sufocado pelos espinhos. Porque vemos, irmãos, na parábola do semeador, que o problema não é na semente, mas o problema são nos terrenos. O Senhor pouco fala da semente neste momento. A semente é a palavra e ela foi lançada. Mas existem vários tipos de terreno. E sabemos também a luz de Cristo e a luz da palavra, que tudo manifesta, como diz no versículo 13 que lemos aqui de Efésios 5. Louvado seja Deus. Que grandes são, irmãos, os espinhos e as pedras que tentam enganar o nosso coração. E que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Ele sorrateiramente força uma corrente contrária aos ensinamentos de Cristo, nos induzindo à nossa própria opinião, às nossas próprias conjecturas, ao nosso próprio entendimento, porque fomos bombardeados, irmãos, e fomos semeados de todos os lados desde que viemos ao mundo. Uma criança, ela já começa a receber impressão no seu subconsciente, a própria ciência comprova isso, desde o ventre da sua mãe, através dos sentimentos que a mãe ali conserva e emana. E depois, quando vem ao mundo, através do pai, da mãe, dos irmãos, das experiências boas e negativas, dos amiguinhos do colégio, das professoras, dos professores e de tudo aquilo que fomos recebendo através dos sentidos, através de televisão, de mídias, de jornais, de novelas, de filmes. E sabemos que o maligno, ele jaz no mundo afora, como diz a palavra, sempre que ouço
este termo, irmãos, me vem à mente como uma camisa sendo mergulhada dentro de um balde. Assim é o mundo nas trevas, está permeado. No mesmo livro aqui de Efésios, mais atrás, no capítulo 2, vai dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera. Operar é marionetar, irmãos. Como um homem que opera uma máquina, assim são as trevas, as potestades do ar. Eles operam o pensamento, a conclusão e o entendimento daqueles que não estão permanecendo, como foi pregado pelo servo agora, em Cristo. É a palavra que diz: o homem, ele é um templo. Se não habita a luz de Cristo, habita as trevas malignas. Se ele não está sendo operado e dirigido pelo Espírito Santo, ele está sendo operado pelas trevas malignas. Se ele não está sendo guiado pela vontade, um coração circuncidado no desejo da vontade de Deus, ele está sendo operado segundo as suas próprias vontades carnais. Ele está sendo operado pelo seu próprio ego. E nisso, a cada entendimento desse, vamos aumentando a clareza, segundo a Escritura, do tamanho desta batalha. E da batalha que é, como o Senhor nos trouxe cultos atrás, que o Senhor me deu do MDC, que é o maior divisor comum, o mundo, para nos facilitar de lembrarmos. O mundo, o diabo e a carne, eles comungam nesta batalha para nos impedir de virmos para essa luz. Porque, como vai dizer no livro de Tiago, achegai-vos a Deus, então ele se achegará a vós. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aquele que vem a mim, eu sou a luz do mundo, e aquele que vem a mim não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. No capítulo 12 de João, o Senhor vai dizer, já foi citado hoje ao longo do culto: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai, irmãos, enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Como posso enxergar, irmãos, se estiver andando em trevas? Como esta alma que foi abordada hoje pelos irmãos na praça e tantas outras que o Senhor tem colocado em nossos caminhos, e digo a nós mesmos, porque quando estava aqui ao longo do culto, meditando e recebendo do Senhor esse Efésios capítulo 5, o Senhor me repreendia, porque hoje de manhã era para ter vindo juntamente com minha mãe, que o Senhor usou inclusive para me exortar, e não vim jejuando no culto de consagração. Confesso aos irmãos que já tem diversos cultos da manhã que não venho jejuando. Ah, irmão, isso aí mas não tem nada a ver. Mas isso você vem num, vem no outro. Mas quando vemos a seriedade dessa batalha, irmãos, entendemos o que está escrito aqui no versículo 16 de Efésios 5. Remindo o tempo. A palavra nos convida a levantarmos, irmãos. Levantarmos porque há uma batalha. E não ficarmos deitados no meio de uma guerra que está sendo travada pela tua e a minha alma. Como foi dito agora pelo irmão, Satanás jogando em sua mente uma depressão, uma seta. Imagina aqueles que estão ainda longe de Cristo, irmãos. Somente acordamos pela misericórdia do Senhor. E agora mesmo, nesse exato momento, quantos nessa terra dos viventes, nessa humanidade de 8 bilhões, agora nesse momento ceifando as suas vidas? E não somente tirando a própria vida, mas morrendo por doenças, por câncer, por acidentes, por confusões, por tragédias.
Meu Deus, a guerra é iminente, irmãos. Precisamos remir o tempo. Precisamos recuperar o tempo a cada momento que o Senhor tem nos concedido. Tempo preciosíssimo, tempo que não se produz, tempo que não se guarda, tempo que não tem como, irmãos, fazermos novamente. E o devorador do tempo tenta a todo momento criar novos buracos para escoar a nossa atenção, escoar o nosso foco de Cristo Jesus. Essa semana eu refletia, irmãos. O Senhor tem me trazido muitas almas ali no trabalho, e ali é um laboratório. Cada alma de uma classe social diferente. Eu falo com o bandido ao juiz, do faxineiro ao diretor, e todos entenebrecidos, irmãos, e preocupados com a sua própria vida, envoltos em vitimizações, envoltos no seu próprio ego, como eu sou, como você é. E não estamos ainda, irmãos, na posição que o Senhor nos convida. Há um processo para chegarmos nessa plenitude de luz, de clareza, de despertamento total. Mas o Senhor refletia assim comigo e me traz para compartilhar com os irmãos, porque toda a humanidade está infectada com a doença principal do pecado. Mas não ficamos desesperados por causa disso. Isso, inclusive, é uma análise que nos mostra, irmãos, à luz da palavra, o quanto ainda estamos longe da clareza que o Senhor nos convida. Porque se pegarmos um câncer e amanhã fizermos um exame e descobrirmos que estamos com uma doença em estágio terminal, rapidamente vamos ficar desesperados. Vamos ligar para o pastor, ora por mim, e vamos começar a tentar fazer todo o possível para nos livrar dessa doença. Como aquela mulher do fluxo de sangue que sofria 12 anos com aquele fluxo e com certeza sofria rejeições, discriminações e etc., principalmente na época, mas que a nossa mente, irmãos, à luz da palavra, possa transportar esse exemplo para os dias de hoje e para a tua e a minha vida. E diz a palavra que ela gastou tudo que ela tinha, tudo, com os médicos, porque ela queria se livrar daquela doença. E por que não somos assim também com a doença chamada pecado, que nos mata e nos condena, irmãos, nos retirando da presença do Senhor? Portanto, vede prudentemente como andais. Andar denota uma ação. Andar é um movimento, irmãos. E o andar, ele exige diversos movimentos simultâneos para que possamos o nosso corpo contrair as musculaturas, dar um passo após o outro. E assim o Senhor certa vez me trazia que até o andar é uma parábola viva. São N movimentos e decisões inconscientes e automáticas para que possamos nos movimentar e nos coordenar de um lugar para o outro. E assim devemos estar atento a cada detalhe, cada impulso de movimento, se está nos conduzindo ao entendimento de Cristo ou não. E o Senhor diz: errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. E nisso vemos, irmãos, que se o homem erra por não conhecer a Escritura, ali Satanás, com certeza, emprega maiores esforços, irmãos, emprega uma energia maior para que não venhamos a pegar nesta palavra, como eu hoje mesmo não consegui abrir a palavra nem um momento, domingo inteiro, um domingo santificado para o Senhor, embaraçado com as coisas do trabalho. Fiquei sentado 4 horas, chego a estar com dor na coluna aqui, tendo que adiantar coisas que estão atrasadas para não embolar no amanhã. Mas o que me adianta se estou na posição embolado com essa guerra e esta batalha? Não há meio termo. Precisamos despertar, irmãos. A nossa carne, ela já é da lei do menor esforço. Sabemos que o homem, se não precisasse comer, se vestir,
ficava 50 anos sentado sem sair do lugar, irmãos. Já há uma procrastinação natural da nossa natureza. Imagina para pegarmos uma escritura que é a direção da salvação da nossa alma, irmãos. A escritura que pode nos fazer sábio para a salvação, como Paulo fala a Timóteo, o quão grande é a batalha de Satanás para que não venhamos a chegar no conhecimento, porque não basta ler, como o servo do Senhor falava, e eu presenciei vários cultos que o Senhor nos rodava nesse Rio de Janeiro, e ele perguntava pelo Espírito: o Senhor mandou ler Bíblia? E parecia um coral, enchiam a boca. Mandou, sim. É mais uma análise que o povo dorme, irmãos. Aleluia. Irmãos, é de chorar, irmãos. Chorar por mim, por você, por todos nós. A palavra, ela nos mostra, irmãos, um juízo. Ela nos mostra uma guerra desesperadora, principalmente se estivermos longe da presença de Deus. O Senhor fala: só posso fazer por vós o que vós quereis. E o servo falava: negativo, o Senhor não mandou, nunca mandou ninguém ler Bíblia, mandou examinar. E vemos, é notório, irmãos, se algo do mundo é do nosso interesse, nos esforçamos ao máximo, principalmente se formos ser retribuídos monetariamente ou com algum tipo de prazer. Nos esforçamos, nos dedicamos ao máximo. Eu tenho o sonho de ser um médico, eu tenho o sonho de ser um atleta, eu tenho o sonho de ser o maior jogador do mundo, e o cara ganha 5, não sei quantos Globo de Ouro do melhor jogador do mundo, e já diz a palavra: o atleta de tudo se abstém para alcançar aquele objetivo. Mas eu e você, irmãos, temos produzido esse abster que a palavra nos convida. E é um abster indispensável. Verdadeiramente, irmãos, é uma bênção a repreensão do Senhor. Hebreus no capítulo 12 vai dizer: não te enojes da repreensão do Senhor, porque Deus corrige a quem ama e Ele repreende a quem tem por filho. É necessário estarmos na disciplina desta luz, porque ela tudo manifesta, e uma vez que ela nos mostra, irmãos, diz a palavra: tudo nos é lícito, mas nem todas as coisas me convêm, todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Louvado seja Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, sábios segundo a Escritura, irmãos. Sábios não segundo o mundo, mas segundo a reta justiça, segundo a aplicação desta lanterna da vida em cima de cada passo que damos, da hora de acordar à hora de dormir. O homem natural, verdadeiramente, ele não compreende as coisas de Deus. Certo cliente essa semana falando quanto que a vida dele tinha uma empresa gigantesca, era o maior distribuidor de leite do Rio de Janeiro, 100 e poucos funcionários, e aí ele veio a quebrar e ele veio a falir, mas que a fé dele em Deus foi o que ajudou ele. Irmãos, isso é muito sério. A fé dele ajudou ele. A fé dele em Deus. E ali o Senhor me fez fazer perguntas sabiamente para expor a origem daquela fé. E logo à luz da palavra foi identificado fé em Maria, fé no catolicismo, fé nas imagens, fé nele mesmo, porque se ele não tivesse feito, e esse é um padrão da fala do ego, irmãos. Mesmo nós aqui já tendo iniciado essa peregrinação, temos que vigiar para não cair sorrateiramente
não digo desta forma, porque muito já foi esclarecido, mas de formas mais sutis, e também assim estarmos preparados para sermos usados, aquelas almas que ainda estão nessa posição. E aí a minha mulher é espírita, e aí eu gosto de um pouquinho do espírito, um pouquinho do catolicismo, e assim, irmãos, a humanidade caminha em direção ao abismo. Tens tu fé? Fazes bem, até os demônios têm e estremecem. E a tua fé, porventura, pode te salvar? E assim a palavra vai penetrando como espada de 2 gumes, irmãos, e ela penetra, e o semblante fica amargoso, porque a luz tudo manifesta, e ela revela as nossas podridões, as nossas misérias, as nossas devassidões, os nossos orgulhos, as nossas arrogâncias. Porque o homem ele arroga, ele tem o vício em falar de si mesmo, em defender a própria vontade, o próprio gosto, o próprio prazer, mas o Evangelho nos convida a matarmos esse homem. No capítulo 4 aqui, do mesmo Efésios, vai dizer: e digo isto, corroborando, como o varão gosta da palavra, louvado seja Deus, a partir do versículo 17, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, na vaidade do seu entendimento. Vaidade é qualidade daquilo que é vazio, que é vão, que é passageiro, que é edificado sobre a areia. Grande é a batalha contra a vaidade das nossas mentes, irmãos. Versículo 18 de Efésios 4 vai dizer: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. Como perde um sentimento? Morrendo. Um homem, quando morre, ele perde totalmente o sentimento. Ele não tem mais como ser tocado pela luz do Evangelho. Como no livro de Timóteo vai dizer: chegará o tempo que não sofrerão mais a sã doutrina, assim como um vento, quando encosta no seu rosto e você sente o vento, você sofre a ação do vento. E assim aquele que está morto, endurecido, separado da vida de Deus, entenebrecido pela ignorância que há no seu coração, ele não sofre mais a ação do Evangelho. Como foi lido hoje ali em João, vamos para ali também já em João, no capítulo 6, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode sentir esta ação do Evangelho se o Senhor assim não despertar. Romanos 9, o Senhor vai nos revelar que Ele é verdadeiramente soberano e que Ele se compadece de quem Ele quer e Ele endurece a quem Ele quer. E esta revelação nos traz mais um fortalecimento sobre a necessidade de remirmos o tempo, porque se o Senhor tem se compadecido de nós, irmãos, para estarmos aqui bebendo da fonte, matando a sede da nossa alma, sem dinheiro, sem preço, é necessário vivermos essa conversão. E quanto a tempo? E sabemos que o Senhor, Ele quer levantar um para depois encher o vaso e assim haver um transbordo, porque há familiares, há almas que entrarão no caminho, como foi lido hoje pela manhã no finalzinho, capítulo 16 de Marcos. Ide, pregai o Evangelho, mas como pregarão se não estiverem despertos, alimentados, exercitados nos frutos de arrependimento, nos frutos de exame da palavra, nos frutos de jejum e consagração? Irmãos, quantos esquentando o banco, como o servo falava? E como foi dito hoje, na hora que o pastor Tadeu estava sendo usado ali grandemente pelo Senhor, quem estava ligado estava se alimentando.
Ah, Jesus, Tu és tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 20 de Efésios 4 vai dizer: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. A verdade não está em nós, ela está em Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Nós precisamos ter os olhos fitados nele. Nesse laboratório que o Senhor tem me permitido vivenciar, muitos são afastados, já estiveram ali comendo um pouquinho deste maná, mas se desviaram da presença de Deus. E, irmãos, posso dizer, invariavelmente, não encontro um que vira e pelo menos age de sinceridade, dizendo: falta vergonha na cara, falta arrependimento, falta eu querer. Como foi dito hoje pelo pastor, porque não querem, pelo Espírito Santo através do pastor, porque ele não tem nada para dar e o irmão Felipe não tem nada para dar, irmãos. E muito mais é a nossa responsabilidade que estamos sendo usados, porque a espada corta primeiro para cá e corta para todos os lados, e todos comparecerão ao tribunal de Cristo. E o Senhor assim tem me usado ali pela misericórdia para falar: mas é isso que tu vai apresentar na hora do tribunal de Cristo? Ah, porque aquela irmã falou um negócio que eu não gostei, porque me feriu, porque o pastor estava traindo com a irmã e não sei o quê, e o que o pastor estava pedindo muito dinheiro, e aí eu não... e etc, irmãos. Aleluia. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, irmãos. Versículo 22 de Efésios 4 vai dizer que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, o desejo ardente do engano. A nossa alma, a nossa carne, ela deseja o engano. Jesus nos revela com aquela conversa com Nicodemos, príncipe dos fariseus. A irmã Lúcia estava comentando até pela manhã, e faz uma pergunta totalmente entenebrecida. E assim berra a humanidade, né? Não sei se os irmãos conseguem ouvir daí, mas no prédio, quantas pessoas berrando e palavrões e glórias ao seu time. E assim é o cenário, irmãos. Desesperador. Todos caminhando em direção ao abismo. Como o Senhor falava comigo certa vez, quem vive fora da presença de Cristo, vive como se estivesse sobre uma prancha de madeira na beira do abismo. E essa prancha de madeira está apodrecida. E já pode-se ouvir os estalos da madeira prestes a quebrar. E quem resgatará essa alma, irmãos? Diz a palavra que após a morte segue-se o juízo. Por isso, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E aquele que começou a peregrinação, esforça-se mais. Como foi lido hoje no culto da manhã, no alimento da manhã, em Lucas 13. O homem pergunta: Senhor, poucos são que hão de se salvar? E o Senhor responde: porfiai, esforçai-vos, lutai para despertamento, lutai e esforçai-vos por entrar pela porta estreita chamada Jesus. A luz é uma porta estreita, porque não poderemos passar com nenhuma partícula de trevas, irmãos. Mas o Senhor é poderoso para operar essa cirurgia em cada um de nós. Ele tem nos despertado. Vamos fazer uso, irmãos, desse privilégio tremendo que o Senhor tem nos dado, e não estarmos mais embaraçados, revestidos
de todas as armaduras de Deus, revestidos do novo homem, e vos renoveis no espírito da vossa mente. No versículo 17 diz, para não andarmos como gentios na vaidade da sua mente. E no 23, para nos renovarmos no espírito da nossa mente. E no 24, para nos revestirmos do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Justiça é correção, é endireitamento, é aplainamento. E santidade é separação. Santidade é correção. Santidade, santificar, é cortar, é podar, irmãos. Louvado seja Deus. Essas são as ferramentas da criação do novo homem. Essas são as ferramentas, essas são que o Espírito usa para gerar um novo homem e uma nova mulher dentro de cada um de nós, porque eu posso olhar e é o mesmo irmão Ivo que eu vi certa vez lá na loja anos atrás, é o mesmo aspecto, é a mesma aparência fisicamente, mas o Senhor renova ele por dentro. Eis que é uma nova criatura que começa a ser gerada em justiça e santidade, em correção, em disciplina, em esclarecimento à luz da sua mente. E sai o molde do mundo e entra o novo formato, o novo molde. Por isso Paulo dizia à igreja de Romanos, rogo, irmãos, eu rogo, pela compaixão, imagina este homem cheio do Espírito, rogando com todo o coração, vendo aquelas almas, vendo a igreja de Cristo, para que eles apresentassem a vossa vida como sacrifício vivo. Não tem como, irmãos, é sacrifício vivo, é santo, é separado, para que possa ser agradável ao Senhor. Desde os tempos de Moisés, o Senhor, ele não recebe sacrifício com mancha. O sacrifício tem que ser sem mancha, tem que ser separado. O sacerdote tem que entrar em consagração para que o sacrifício possa ser recebido. E as almas enganadas nessa terra, as igrejas lotadas, e os homens achando que estão agradando a Deus. Mas diz o Senhor, os seus louvores e as suas orações não têm passado do teto. Porfiai-vos por entrar pela porta estreita, porfiai-vos por entrar na operação da criação do novo homem, da nova mulher. Orai-vos uns pelos outros, diz a palavra, é necessário. Irmã Kátia aqui falou na hora do testemunho do irmão que o Senhor acordou ela de madrugada para orar pelo Laélcio. Olha o mistério, irmãos. Provavelmente, creio que até no mesmo momento que estava acontecendo esta batalha. O quanto é necessário, e muitas das vezes falo por mim, durmo até sem orar na preguiça, que também é um ardil de Satanás. Lembrai-vos da mulher de Ló, disse Jesus. Neste momento ele não disse para lembrarmos de Moisés, nem de Abraão, nem de Daniel, nem de Davi, mas da mulher de Ló. Eu refleti nessa palavra, irmãos, à luz da revelação do Espírito Santo, porque sabemos que a palavra não é de particular interpretação, mas é da interpretação do Espírito. Esta mulher, ela andava com Ló, primo de Abraão. No livro de Pedro, vai chamar Ló de o justo Ló. Abraão, pai das nações, pai da fé. Ela andava com o próprio povo de Deus. Sabemos que naquela época o povo era separado. O Senhor chamou Abraão para sair de sua parentela e para peregrinar. E sabemos que isso também é uma prefiguração de como devemos andar nesse mundo, sem uma parada nesse mundo. Quão trabalhoso devia ser levantar tendas, recolher tudo, a cada momento. Quando parou no lugar, mal acabou de parar, de se instalar no local, já tem que levantar e sair. Mas isso era para que eles não viessem a se contaminar.
com nenhuma outra tribo, com nenhum outro povo daquela época. Mas a mulher de Ló, mesmo andando com o povo de Deus, e o próprio Ló, em determinado momento, escolheram ali, saindo da direção de Deus, habitar num local só e pararam em Sodoma e Gomorra. E aquilo foi contaminando aquela mulher, mesmo conhecendo quem era o Deus de Abraão, o Deus de Ló. Os ardis são muito sorrateiros, irmãos. Como Paulo vai dizer à igreja de Coríntios, eu temo por vós. Um homem que não temia nem os açoites, nem as prisões, nem a própria morte, falou que temia pela igreja, para que Satanás, assim como enganou Eva no paraíso, não viesse também a enganar, a corromper os sentidos, o entendimento, pelo engano do coração. Por isso é necessário estarmos submetidos a essa lavagem constantemente e buscarmos essa luz constantemente para estarmos despertos na presença do Senhor. Não precisamos fazer força nenhuma para a carne crescer, basta cruzarmos o braço. Tudo do Espírito é necessário esforço, dedicação e renúncia, mas para a carne basta cruzarmos os braços. E assim aquela mulher bombardeada pelas coisas de Sodoma e Gomorra, como todos nós somos, irmãos, tinha o seu coração ali ainda preso no mundo, nas coisas do mundo. Lembrai-vos da mulher de Ló, disse Jesus, que mesmo os anjos tendo dado a coordenada, não olhe para trás, não olhe para trás. E posso ver Paulo meditando nisso, dizendo ali aos filipenses, tudo que eu tinha por ganho, reputei-o por perda, e tenho todas as coisas por perda e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. E esse sentimento entranhou a luz do próprio Cristo, porque quando o homem encontra aquela pérola de grande valor, ele não tutibia. Ele vai, ele vende tudo que tem para adquirir aquela pérola. Novamente o Senhor revelando a necessidade de cortarmos esse cordão umbilical com as coisas do mundo. Reconhecermos a nossa insuficiência para que então possa ser nosso recebermos o reino de Deus, como a primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha. Bem-aventurado os pobres de espírito, os que se tornam meninos, como foi pregado pelo irmão Ivo, pelo Espírito Santo, em Mateus 18. Porque se não nos convertermos e nos fizermos como meninos, à luz da palavra e à luz do Evangelho, porque ela nos torna como meninos. Sem a luz do Evangelho somos reis nessa terra e senhores nessa terra e deuses de nossas próprias vontades nessa terra. E não entrará no caminho santo, diz Jeremias. O imundo não passará. O entenebrecido, aquele que habita na sombra das trevas, não passará, como a mulher de Eló que olhou para trás e foi feita ali numa estátua de sal, irmãos. E toda aquela cidade recebeu ali o justo juízo. Meditava inclusive esses dias sobre a justiça de Deus, porque o homem entenebrecido pela vaidade da sua mente, como lemos em Efésios, ele acha que a justiça de Deus é amor e que ele perdoa os pecados de todos. Ele releva, ele passa pano quente. Ele não retribui conforme o caminho de cada um e que todos vão ser salvos. Mas a palavra nos revela, irmãos, que a justiça era condenar todos nós. Porque se fosse aplicar a justiça da lei, todos nós estaríamos condenados. Por isso somos somente salvos pela fé no nome de Cristo, que nos conduz ao Santo dos Santos. Mas é necessário chegarmos lá. É comunhão, irmãos, presença de Cristo, para estarmos à luz do seu Evangelho, que nos constrange. Esse amor verdadeiro nos ilumina e nos leva consequentemente ao caminho da sua vontade,
para irmos ao final e corroborarmos mais um pouco à luz desse entendimento da palavra, a qual devemos, como pedras preciosas, buscarmos e minerarmos em cada página dessa escritura perfeita que nos foi deixada e conservada pelo Espírito Santo de Deus, porque certamente Satanás queria realmente adulterar ao ponto de não podermos mais compreender o Evangelho. Satanás queria, com certeza, extirpar todos os exemplares desta Bíblia, mas não podendo fazer isso, ele age de outra forma, como um inimigo astuto e estratégico. Portanto, vemos, é o livro mais vendido no mundo, e se faz mais um paradoxo. É o mais vendido, mas é o menos aberto. É o mais vendido, mas é o mais negligenciado. É o mais vendido, mas é o mais... Aleluia! Só Jesus para ter misericórdia de nós, irmãos. É o mais largado, abandonado. Diz Jesus ali a Nicodemos, né, irmãos, depois daquela pergunta natural: como podes tu, sendo mestre em Israel, não compreende essas coisas? Aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não for transformado, aquele que não beber da fonte, da água viva, aquele que não viver o novo nascimento à luz da palavra, como pode estar enxertado na videira? E Jesus aumenta esse entendimento aqui em João capítulo 6. Vou ler ali somente a partir do versículo 54, 54, que ele vai dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ressuscitarei para o juízo final, mas já somos vivificados hoje, irmãos, à luz dessa palavra. Temos o nosso entendimento desperto, saímos do sono, da dormência, do engano, vivendo como animais somente, comprando, casando, consumindo, vivenciando as experiências dessa terra, mas mortos. Mas vemos que é necessário introduzirmos essa luz, esse evangelho, como uma comida, que quando comemos e mastigamos essa comida, quando a irmã estava lendo hoje pela manhã, no capítulo 6, o Senhor falou comigo: esses homens, no 66, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E o Espírito falou comigo naquele momento: eles tornaram para trás porque não comeram a minha carne e não beberam o meu sangue. É necessário várias refeições ao longo do dia, irmãos, não nos enganemos. É necessário várias refeições ao longo do dia, e essa refeição, ela entra nos sustentando, ela vai para o nosso estômago e caem os sucos gástricos, e há todo um processo para que elas possam se tornar músculo, se tornar sangue, se tornar carne. E no processo digestivo perfeito dos órgãos que o Senhor fez, trabalham de forma sinérgica, tudo contribui, ao mesmo tempo trabalhando, o coração bombeando e o pulmão respirando e o rim filtrando, e tudo coordenadamente perfeito, trabalhando para que possa esse corpo estar vivo e para que esse alimento possa vir a nos sustentar. Esse é o mistério. Precisamos comer de Jesus, a sua carne e o seu sangue, até que ele esteja entranhado em cada um de nós, irmãos. Louvado seja Deus. Na verdade vos digo, no versículo 53, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não há como o homem ter vida em si mesmo, com seu próprio esforço, com seu próprio intelecto, com todas as filosofias do mundo e todas as religiões e todos os conceitos. Não há como, mas basta um toque na orla daquele que é a própria luz, para que sejamos libertos, para que sejamos curados de toda enfermidade, de todo entenebrecimento. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em mim e eu nele, como foi pregado hoje. Permanecer, 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 irmãos, acima de tudo, ainda que tenhamos que sofrer a perda de todas as coisas, ainda que sejamos abandonados por nossas famílias, ainda que sejamos debochados, caluniados, perseguidos, ainda que sejamos demitidos do trabalho, que percamos a mulher, que o nosso filho venha a nos rejeitar, todavia venhamos a permanecer, irmãos. Não importa o que nos sobrevenha, um cristão verdadeiro, um pequeno Cristo, ele só não pode perder esta pérola, ele só não pode perder esta comunhão, porque a sua alma depende disso. Quantas vezes nos sentimos tão fracos, irmãos? Pensamos que vamos cair, que vamos escorregar, que seremos ceifados. Mas o Senhor tem estado com as suas mãos estendidas a cada um de nós. Que venhamos a segurar fortemente na mão daquele que é a luz verdadeira. Porque verdadeiramente Ele é a lâmpada para os nossos pés, Ele é a luz para todo esse caminho da vida que ainda havemos de peregrinar, e que venhamos, irmãos, a confessá-lo até o último dia, em toda a nossa maneira de viver, andando com Ele ao seu lado, irmãos, vivenciando o sacrifício vivo, santo e agradável, reproduzindo o seu viver, nos entregando como Ele nos amou, como Ele amou a nós, a igreja, ao seu corpo. Saiba, irmãos, que não tem como um membro ser afligido sem que a cabeça também sinta a mesma aflição, e assim Jesus sente por nós e tem por nós intercedido à destra do Pai. E diz a Escritura, aleluia, louvado seja Deus, que se Ele é por nós, se Cristo, a luz, o Senhor dos exércitos, quem será contra nós? Não há diabo, não há potestade, não há dor, não há sofrimento, não há enfermidade, não há solidão, não há abandono, não há, irmãos, que possa nos roubar de sua presença, nos roubar da permanência maravilhosa de estar na fonte do nosso Deus chamado Jesus. Que o Senhor possa fortalecer a cada um de nós, irmãos, com essa palavra. Que possamos, irmãos, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Que possamos nos alimentar do Senhor todos os dias, no dia que se chama hoje, não endurecendo o nosso coração, nos achegando ao Senhor de toda a plenitude, com completude de sentimento, de pensamento, exortando uns aos outros. Me exortem, irmãos, recebam as exortações, busquemos as exortações da palavra, para que possamos, como foi pregado hoje pelo evangelista, termos a firmeza, a permanência. Quantos, até Sansão, irmãos, foi derrubado, foi engodado, o próprio Davi, mas buscou arrependimento de todo o coração e correu para esta luz. Louvado seja Deus, que o Senhor possa continuar derramando essa misericórdia em nossas vidas, irmãos, nos alimentando, trabalhando em nossa família, nos fortalecendo a orarmos nas madrugadas, ao abrir os olhos, ao repousar do dia, clamando uns pelos outros e guerreando. A batalha que não é contra a carne e sangue, mas que acontece no campo espiritual, nos achegando a esta luz, estando verdadeiramente despertos em Cristo Jesus. Eu agradeço assim essa rica oportunidade,
em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém.